seja bem-vindo ao podcast MG Familiar. Um podcast sobre temas pertinentes que nos fazem refletir e frequentemente com implicações para a prática clínica. E damos as boas-vindas ao nosso anfitrião, professor Carlos Martins. De pequenos, todos nascemos com uma joia muito valiosa dentro de nós. Embora não se veja, conseguimos senti-la de alguma forma. Por isso é que gostamos tanto de estar ao seu lado. Caros colegas, hoje temos um tema muito interessante e algo out of the box. Enquanto médicos de família, já costumamos recomendar aos pais que leiam livros e costumamos dizer para contarem uma história aos seus filhos. Mas até que ponto é que essa é uma recomendação baseada em evidência científica? Será que existem estudos a demonstrar benefício da leitura de livros às crianças, mesmo em tenra idade? Por exemplo, a partir dos 2 anos e meio? Olá, Sofia, bem-vinda a este episódio e sei que contigo trazes uma convidada. Queres apresentar? Viva! Trago hoje a minha amiga Francisca, que aqui apresento como doutora Francisca Silva Ferreira, psicóloga da infância e fundadora da CASA, Núcleo de Psicologia, Educação e Desenvolvimento. Olá, Francisca. Olá, boa tarde, Sofia. Viva, professor, como está? Muito obrigada pelo convite. Viva, Francisco. Obrigado nós por ter aceito o convite para estar aqui, por falar-nos num tema muito interessante, que é a importância de ler para as crianças. E, Sofia, também escolhemos este tema porque encontramos um estudo pertinente e interessante. Fala-nos lá um bocadinho desse estudo. De facto, um estudo publicado na Pediatrics, em 2022, que se intitula Shared Reading and Risk of Social Emotional Problems. Portanto, é um estudo cuja pergunta é perceber se ler para crianças em idade pré-escolar traz algum benefício, para além daqueles que já eram mais subejamente conhecidos como o desenvolvimento da linguagem. E em termos de desenho, foi um coorte realizado nos Estados Unidos, incluiu crianças com idades entre os 30 meses e os 66 meses, observadas pelo menos uma vez nos cuidados de saúde primários e com pelo menos um registro de leitura partilhada. Em termos de outcomes, ou marcadores, o principal foi a avaliação das dificuldades socioemocionais após os 3 anos de idade, através de um questionário usado que foi o Ages and Stages Social Emotional Questionnaire. E já agora, Francisca, então, antes de prosseguirmos aqui para falar dos resultados do estudo, como psicóloga e também investigadora da Faculdade de Psicologia e Ciências da Educação da Universidade do Porto, como é que comentas esta metodologia do estudo? Sim, realmente eu antes de comentar a própria metodologia, acho que é importante refletirmos sobre a importância de apostar também nesta literacia emocional, e o próprio instrumento utilizado aqui leva-nos também a destacar, de facto, o empoderamento pessoal que devemos dar às emoções neste momento. E não nos podemos esquecer que, de facto, viemos também aqui de uma crise pandémica em que os laços são ainda muito mais necessários, e isto nota-se muito. E sem qualquer exceção, homens e mulheres de todas as idades, graus, culturas, planeiam as suas vidas e sempre em busca da felicidade e evitando muito, a todo o custo, as emoções desagradáveis. E as emoções fazem parte da nossa vida, orientam-nos para a sobrevivência e podemos assim diferenciar os papéis da autorregulação, que eu acho que é o grande papel do momento, da comunicação, da motivação e da ação. Estes instrumentos também nos levam muito a validar algumas destas variáveis, e as crianças também dependem muito destas competências emocionais que funcionam como guias para que compreendam quem são, como devem agir com os outros. E aqui eu destacaria a importância também de criar laços fortes, não é? E que está uma componência básica também à natureza humana. E que o desenvolvimento da criança é fundamental e de ser primordial o desenvolvimento socioemocional também. O estudo permite-nos tirar logo a própria organização da metodologia em si, que as crianças, ao desenvolverem estas competências emocionais também, desde a idade pré-escolar, são vistas como mais adaptadas socialmente. Francisca, falou aí numa expressão que foi literacia emocional.
Uhum. O que é isto? O que é a literacia emocional? A literacia emocional e nós procurarmos conhecermos um bocadinho mais as emoções também através dos livros. Eu creio que mesmo nos contextos pré-escolar e mesmo os pais, não é? Isso que estamos a falar também muito para os pais, como vocês diziam, também como no centro de saúde incentivam estes hábitos de leitura junto das famílias. Procurem livros que falem também sobre as emoções, que nos incentivem não só a falar sobre esta alegria, esta felicidade que está tão destacada hoje em dia nas redes sociais, nos mídias, e também validar, não é? A tristeza, o medo que as crianças sentem nestas fases. E se isto também já vier escrito nas histórias, se as crianças puderem não só ler, mas também sentir através dos livros que outras personagens viveram estas emoções, temos a educar muito para a literacia emocional. Sem dúvida, é um conceito muito interessante e obrigada pelo esclarecimento. Aqui prosseguindo para os resultados deste estudo, também bastante interessantes, em que foram incluídas 5.693 crianças neste corte, pouco mais de metade, 51% sexo masculino. Em termos das pontuações do questionário, 16% foram compatíveis com problemas socioemocionais. E em relação à avaliação das rotinas de leitura das crianças, a título de exemplo, 6% dos cuidadores relataram ler de forma partilhada raramente e 54% na maioria dos dias, 5 a 7 dias por semana. As crianças com uma frequência rara de leitura partilhada apresentaram um risco maior de ter pontuação no questionário acima do ponto de corte compatível com dificuldades socioemocionais, comparativamente àquelas que tinham leitura partilhada na maioria dos dias. Isto é um resultado muito interessante, porque de facto, como já aqui dissemos, nas consultas de rotina de vigilância da saúde infantil e juvenil com médicos de família, esta recomendação já a fazemos há muito, e eu muito pessoalmente faço-a desde a primeira consulta de vida e digo mesmo aos pais, leiam, o bebê não vai perceber o que vocês estão a dizer, mas leiam para ele. E os pais acham muita piada e às vezes questionam. Mas, Francisca, trabalhando tu diariamente com pais e crianças, de que padrões de leitura te apercebes? E, por outro lado, como é que fomentas este hábito? Estava aqui a ouvir-te sobre esta questão de trabalhar isto com os pais também e tenho vontade de colocar a questão um bocadinho ao contrário, até muitas vezes na forma como os pais me colocam a questão a mim, que é hoje em dia alguma dificuldade em fomentar hábitos de leitura, pois sobretudo até nas crianças mais velhas e nos adolescentes, nós estamos aqui a falar das idades precoces, e esta questão de como é que podemos incentivar o gosto pela leitura aos nossos filhos. E aqui voltei um bocadinho à fase precoce, e eu até diria, Sofia, que podias sugerir isto, ou que os colegas poderiam sugerir até na consulta de Conceição, na consulta da gravidez, na pré-conceição e na gravidez, que de facto seria por dizer que nós na gravidez, quando lemos muito, já estamos a estimular também os nossos bebês aos hábitos de leitura, porque ficamos mais calmos, mais tranquilos, também passamos estes estímulos ao próprio bebê. Mas, voltando a esta tua sugestão dos primeiros meses de vida, concordo plenamente. E muitas vezes também passo por estas sugestões, até nas consultas de intervenção precoce, que os próprios livros musicais, os livros de borracha para brincar na banheira, é ótimo a criança nunca se ter lembrado da sua existência sem livros. Isto é fenomenal, porque o livro sempre foi parte da vida da criança. E depois, a partir dos 6, 7 meses, é um ponto de referência que eu muitas vezes dou aos pais, também pelo desenvolvimento cognitivo da criança, e esta parte da percepção que a criança também vai sentindo e pelo desenvolvimento do próprio vínculo, quando a criança já se começa a sentar, e nós gostamos de desenvolver outras áreas, começamos até a introduzir o hábito de contar a história antes de dormir. É uma pergunta que os pais fazem muito, não é? Em que momento é que eu vou introduzir a história antes de dormir? E esse pode ser um momento de calma, é para também trabalharmos aqui a questão dos hábitos de sono. Rotina. De rotina, que nos dá plena segurança, não é? Um espaço que se reserva até para a própria família, onde fortalecemos, não é? O bond e que desenvolvemos até uma âncora muito positiva à leitura desde sempre. Depois das crianças um bocadinho mais crescidas, há uma política que eu pessoalmente adoro e que até gosto de instaurar com os meus 3 filhos, que é, posso sempre pedir livros, porque livros não são brinquedos. E para os pais que podem fazer isto, é de facto mais-valia nunca recusar um livro a uma criança, quando nos esperem, porque o livro é uma necessidade básica e o livro tem uma importância única. E nós aqui temos não só a trabalhar, de facto, os hábitos de leitura, mas temos também a adorar o livro quase como um objeto de arte, como um objeto de estudo. E isto é fenomenal, depois também, daí para a frente, da forma como nós o tratamos e o acariciamos. E depois também sugiro sempre aos pais que tenham uma biblioteca na sala. Nós sentimos isso muitas vezes nas casas onde vemos.
o ar que respiramos, porque de facto, obviamente que as crianças também que se habituam a ver, não é, os livros, e depois há também aquele momento em que nós demos uma estante à criança, ou seja, no quarto dela, ou seja, na sala, e a criança quase que se sente um bocadinho reconhecida, porque também é quase como um estatuto, parece um símbolo de status na família, e isso é importante. Depois as crianças começam a reconhecer quando vão à casa de pessoas que não têm livros, que aquelas pessoas é que são estranhas, que não têm livros nos espaços comuns. E dos espaços comuns passamos para os espaços da nossa interioridade, que são as nossas vizinhas de cabeceira. E o hábito, nós contamos muito aos nossos filhos histórias antes de dormir, mas também passa por nós lermos antes de dormir, não é? Estamos cada vez mais na geração de ver o telefone, ver o último e-mail antes de dormir, pôr o último gosto no Instagram antes de dormir, mas de facto o hábito de ler antes de dormir, por modelagem para as crianças, é fenomenal. Não há melhor incentivo do que fazê-lo como exemplo. Isso é uma dica grande. Eu confesso que estou aqui encantado a ouvir-vos e, ao mesmo tempo, a pensar nos riscos da sociedade atual e da tecnologia, porque, no fundo, por vezes o que vemos é que não é o livro que faz desde sempre parte da vida da criança, mas o telemóvel começa precocemente a fazer parte dessa vida e praticamente rouba tempo depois, o tempo que seria necessário para a leitura do livro. O tempo também é um argumento muitas vezes usado pelos pais para realmente não ler o livro com os filhos, ou é uma das dificuldades que reconhecidamente as pessoas por vezes têm que enfrentar no seu dia-a-dia. Sofia, tens aí alguma pista, alguma dica? É verdade, eu tenho um truque que eu estou a partilhar, estamos aqui só nós os três, não é? E portanto eu partilho. 3 e mais algumas centenas que nos ouvem. Todos temos aqueles dias, por muito que, e eu adoro ler com os meus filhos, acho que é aquele momento mágico, precioso, nosso, muito nosso, de tempo de qualidade, e que ainda por cima, em termos de tempo, não é muito grande, mas todos nós já chegamos ao fim do dia muito cansados e sem grande disposição para este momento que até adoramos. Então, aqui o meu truque, nestes dias, eu digo aos meus filhos, olhem, hoje é noite da poesia, e eles começam a gostar muito. Então, eu tenho um livro de poemas, eu uso muito o primeiro livro de poesia da Sofia de Mello Briner, que é uma coletânea selecionada. Os poemas são pequenos, são muito dirigidos para as crianças e jovens, mas são para todos. E temos na mesma o nosso momento, com uma sonoridade até muito bonita, porque eles são muito bonitos, e é mais curto. E consigo despachar um bocadinho mais rápido. Muito bem, fica aqui esta excelente dica, que é quando tem pouco tempo, leia um poema que é mais rápido. Excelente, brilhante, diria. E eles gostam também desse dia diferente. Claro que sim, claro que sim. Eu, ao termos esta conversa, recordo-me de forma assim muito presente uma expressão que a minha filha tinha quando era pequenina, e quando chegava esse momento do dia, a hora de ir para a cama, ela virava-se para mim e dizia assim: pai, uma torinha, uma torinha. Que delícia. Ela não pronunciava completamente a palavra história, não é? Então, em vez de ser uma historiazinha, dizia uma torinha. E, nesse sentido, também, Francisca, por vezes os pais podem ter alguma dificuldade em escolher as histórias, em escolher os livros. Como orientar os pais nesse processo de escolha? Nós estivemos aqui a falar, por exemplo, da literacia emocional. Provavelmente há alguns livros que realmente ajudam as nossas crianças a depois tornarem-se mais capazes de gerir as suas emoções e a saber reconhecer diferentes tipos de emoções e como melhor se adaptarem a essas emoções. Não sei se tens aqui algumas dicas para nos deixar. Sem dúvida. Além de sugestões de leitura, claro, sugestões de livros para quem nos está a ouvir. As minhas sugestões vão precisamente para incentivar o desenvolvimento social-emocional e alimentar esta questão da literacia emocional. E a minha primeira sugestão seria O Coração de Garrafa, do Oliver Jeffers, que é um dos autores mais conhecidos na infância. E, de facto, esta questão de, dentro do nosso coração, também podermos ter mensagens especiais, era uma das minhas primeiras sugestões. Uma segunda sugestão seria O Leão que Temos Cá Dentro, do Rachel Bright, também muito para muitas vezes trabalharmos esta questão de enfrentarmos os nossos medos, termos coragem para os nossos desafios mais difíceis e termos sempre vontade de não desistirmos. E de facto a Sofia estava aqui a sugerir esta questão da poesia, e também para terminarmos da forma que começamos com a joia anterior, sugeria o livro precisamente da Ana Lemos, e há uma passagem, quase do fim, em que ela diz que escolhe bem os teus companheiros de viagem, já que a chave está neles, e creio que não há melhor companheiros de viagem do que os livros.
é assim uma forma que eu gostaria de deixar para podermos terminar esta nossa conversa. Muito bem. Sofia, este episódio foi Estou mesmo especial. arrepiada, confesso. É verdade, e realmente quero sublinhar aquelas frases que li no princípio do episódio, caros colegas, eram precisamente deste último livro que a Francisca nos sugeriu, A Joia Interior, de Ana Lhanas. Colegas, com este episódio vou partilhar o link de acesso ao estudo que aqui referimos, mas também os links de acesso a cada um dos livros que aqui mencionamos. E quero agradecer-vos, Francisca e Sofia. Foi muito bom estar convosco, foi muito bom termos esta conversa e estou certo que os nossos colegas vão aproveitá-la e, mais do que isso, os pais de muitas crianças por esse país fora que são seguidos pelos médicos de família que nos ouvem também vão beneficiar deste episódio. Até ao próximo episódio, fiquem bem, continuem bem, um abraço. Muito obrigada. Obrigada. Está na hora da caminha, vamos lá dormir. Vê lá fora as estrelas, dormem a sorrir. E amanhã cedinho, bem cedinho, tu vais ver. Acordas mais forte e mais esperto, isso é crescer. Boa noite. Boa noite. Dorme bem. Vá lá, Vitinho. Toca a dormir. Até amanhã. Um beijinho. Sonhos lindos. Adeus e até amanhã. E terminamos assim esta edição do podcast MG Familiar. Muito obrigada por nos ouvir. Se desejar completar a sua leitura, muitos dos conteúdos abordados neste podcast estão disponíveis em www.mgfamiliar.net. Até ao próximo episódio.